Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Siriaco. Nesse audiobook, a terceira parte, do livro Foco, de Daniel Goleman, o autor de Inteligência Emocional, um livro que chamou a atenção do mundo inteiro há um tempo atrás, a atenção do seu papel fundamental para o sucesso. E o Daniel Goleman, que é psicólogo formado pela Universidade de Harvard, enfim, tem uma série de currículos que depois você procura na internet e você vai ver. Esse audiobook é um pouco diferente do que você encontra por aí, porque você tem o audiobook e você tem a imagem aqui também. Então, você pode tanto assistir a leitura, ou pode deixar o som tocando e seguir a sua vida enquanto eu leio para você, tá bom? Seja bem-vindo, vamos lá. Para mim é a terceira parte, para ele é a parte 2, porque eu contei a primeira parte sendo a introdução, tudo isso. Nessa parte 3, o leme interno é o título, o tema desse capítulo. Futebol, basquete, debate, qualquer disputa. O maior rival da minha escola no ensino médio, no Vale Central da Califórnia, ficava na cidade ao lado, seguido pela rodovia 99. Com o passar dos anos, fiquei amigo de um aluno daquela outra escola. Durante o ensino médio, ele não tinha muito interesse em estudar. Na verdade, quase não se formou. Tendo sido criado num sítio nos arredores da cidade, passava muito tempo sozinho, lendo ficção científica e mexendo em potentes carros antigos, a sua paixão. Na semana anterior à formatura dele, um carro passou correndo por trás quando ele estava virando à esquerda para entrar na garagem de sua casa e acabou destruindo seu pequeno carro esportivo. Ele quase morreu. Uma vez recuperado, meu amigo entrou para a faculdade comunitária local, onde descobriu uma vocação que fascinou sua atenção e mobilizou seus talentos criativos: fazer cinema. Depois de se transferir para uma faculdade de cinema, fez um filme como projeto de fim de curso que chamou a atenção de um diretor de Hollywood, que o contratou para assistente. O diretor pediu para meu amigo trabalhar num projeto muito querido seu, um filme de baixo orçamento. Isso, por sua vez, levou meu amigo a conseguir um estúdio para apoiá-lo como diretor e produtor de outro filme pequeno baseado em seu próprio roteiro. Um filme que o estúdio quase matou antes mesmo da estreia, e ainda assim se saiu surpreendentemente melhor do que qualquer um esperava. Mas os cortes arbitrários, as edições e outras mudanças feitas pelos chefões do estúdio antes da estreia foram uma lição amarga para ele, que valorizava ao máximo o controle criativo do trabalho. Quando foi fazer outro filme, baseado num roteiro próprio, ele recebeu uma oferta de um grande estúdio de Hollywood, que era a oferta padrão da época, em que o estúdio financiava o projeto e detinha o poder de mudar o filme antes do lançamento. Ele recusou a oferta. Sua integridade artística era mais importante. Em vez disso, meu amigo comprou o controle criativo ao produzir o filme sozinho e investindo cada centavo dos lucros que recebeu com o primeiro filme nesse segundo projeto. Quando estava quase pronto, ficou sem dinheiro. Foi atrás de empréstimos, mas todos os bancos negaram. Apenas um empréstimo de último minuto do 10º banco ao qual ele implorou foi o que salvou o projeto. O filme era Guerra nas Estrelas. A insistência de George Lucas em manter o controle criativo, apesar das dificuldades financeiras que teve, representa uma enorme integridade. E como o mundo todo já sabe, também acabou se mostrando uma decisão de negócio muito lucrativa. Mas essa decisão não foi motivada pela busca por dinheiro. Na época, ter direitos subsidiários significava vender pôsteres e camisetas do filme, uma fonte banal de receita. Naquela época. Naquele momento, todo mundo que conhecia a indústria do cinema aconselhou George a não continuar o filme sozinho de jeito nenhum. Uma decisão dessas exige imensa confiança nos próprios valores, o que permite a alguém ter uma bússola interna tão forte e um norte que o guie pela vida de acordo com seus valores e objetivos mais profundos. O que é? O segredo é a autoconsciência, especialmente a precisão para decodificar a voz interior dos murmúrios do nosso corpo.
Nossas reações fisiológicas sutis refletem a soma total da nossa experiência, que é relevante para a decisão em questão. As regras de decisão derivadas das nossas experiências de vida residem nas redes neurais subcorticais que reúnem, armazenam e aplicam algoritmos para cada acontecimento da nossa vida, criando nosso leme interno. O cérebro armazena nosso mais profundo senso de propósito e sentido da vida nessas regiões subcorticais, áreas pouco conectadas com as áreas verbais do neurocórtex, no entanto, ricamente ligada à intuição. Conhecemos os nossos valores primeiro sentindo o que parece certo e o que não parece, e então articulando essas sensações no nosso íntimo. A autoconsciência, então, representa um foco essencial que nos sintoniza aos sutis murmúrios internos que podem nos ajudar a guiar nosso caminho pela vida. E, como veremos, esse radar interno é a chave para administrarmos o que fazemos. E, igualmente importante, o que não fazemos. Esse íntimo mecanismo de controle faz toda a diferença entre uma vida bem vivida e outra hesitante. O teste científico de autoconsciência em um animal é teoricamente simples. Faça uma marca no rosto dele, mostre-lhe um espelho e observe suas reações. Demonstram se ele se dá conta ou ele não percebe que aquele rosto com a marca reflete o rosto dele. Na verdade, fazer esse teste de autoconsciência com elefantes não é tão simples. Em primeiro lugar, é preciso produzir um espelho à prova de elefantes. Tente uma superfície reflexiva de acrílico de 2,5 m por 2,5 m, colado em um compensado preso a uma moldura de aço e pregado a uma parede de concreto de uma jaula de elefante. Pense aí. Foi o que os pesquisadores fizeram no zoológico do Bronx, onde Happy, uma elefanta asiática de 34 anos de idade, mora com suas duas imensas amigas, Maxie e Patty. Os pesquisadores deixaram os animais se acostumarem com os espelhos por alguns dias. Em seguida, pintaram um grande X branco na cabeça delas, alternadamente, para ver se elas se davam conta de que estavam com a marca ou não. Uma indicação de autoconhecimento, se elas percebessem a marca na cabeça. Há mais uma complicação quando se trata de testar elefantes. Eles se arrumam, tomando banho de lama e espalhando poeira sobre eles mesmos, com as trombas. Isso acrescenta uma boa quantidade de fragmentos à pele, aumentando as chances de que aquilo que os humanos veem como uma marca proeminente possa parecer trivial para o elefante, apenas um pouco a mais dos fragmentos de sempre, no ponto de vista do elefante. E, de fato, Maxine e Patty não deram atenção ao tal X que foi pintado. Mas no dia que Happy ganhou o grande X branco na cabeça, ela foi até o espelho, passou 10 segundos olhando para ela mesma e então se afastou. De uma forma bastante parecida como nós, seres humanos, nos olhamos no espelho antes de começar o dia, não é? Então, ela passou repetidamente a ponta sensível da tromba no X, demonstrando sua autoconsciência. Apenas alguns representantes altamente selecionados do reino animal passam nesse teste, inclusive algumas espécies de gorilas, chimpanzés, golfinhos. Foi feita uma adaptação aquática para esse teste. Essas espécies, como os elefantes, estão entre os poucos animais cujos cérebros têm uma classe de neurônios que alguns neurocientistas acreditam ser singularmente essenciais para a autoconsciência. Batizados com o nome de seu descobridor, Konstantin von Economo, e chamado abreviadamente de VENS, V-E-N-S minúsculo, esses neurônios, em forma de fuso, podem ter o dobro do tamanho da maioria das células cerebrais e menos ramificações, embora muito mais compridas, os conectando umas às outras. O tamanho e a forma semelhantes a um fuso dão aos VENS uma vantagem única sobre os outros neurônios.
Os sinais que eles enviam vão mais rápido e mais longe. E a localização em que áreas que conectam o cérebro executivo aos centros emocionais os posicionam como um radar pessoal. Essas áreas se iluminam quando vemos nosso reflexo no espelho. Neurocientistas os veem como uma parte do circuito cerebral para o nosso sentido de eu em todos os níveis, do este sou eu, do como estou me sentindo e da nossa identidade pessoal. O mapa cerebral do corpo. Depois de ser diagnosticado com câncer pancreático, que tiraria sua vida alguns anos depois, Steve Jobs fez um discurso sincero a uma turma de formandos em Stanford. O conselho dele, abre aspas, não deixe as vozes das opiniões dos outros afogarem sua voz interior. E mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Merece repetir esse trecho das palavras de Steve Jobs. Não deixe as vozes das opiniões dos outros afogarem a sua voz interior. E mais importante, tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente quer se tornar. Bonito, né? Mas como você pode ouvir a sua voz interior, o que o seu coração e a sua intuição de alguma forma já sabem? Você precisa confiar nos sinais do seu corpo. Talvez você já tenha visto a imagem bastante estranha de um corpo mapeado pelo córtex somatosensorial, que rastreia as sensações registradas por várias áreas da nossa pele. Essa criatura tem uma cabeça minúscula, mas lábios e línguas imensos, braços pequenininhos, mas dedos gigantescos, todos refletindo a relativa sensibilidade dos nervos em várias partes do corpo. Um monitoramento semelhante dos nossos órgãos internos é feito pela ínsula, região escondida atrás dos lóbulos frontais do cérebro. A ínsula mapeia a parte interna do nosso corpo por meio de circuitos que se ligam ao intestino, coração, fígado, pulmões, genitálias. Cada órgão tem o seu ponto específico. Isso permite que a ínsula haja como um centro de controle para funções dos órgãos, enviando sinais para o coração diminuir o ritmo e os pulmões respirarem melhor. A atenção voltada para dentro, na direção de qualquer parte do corpo, amplifica a sensibilidade da ínsula à área particular que estivermos focando. Sintonize a atenção às batidas do coração e a ínsula ativa mais neurônios naquele circuito. O quanto as pessoas são capazes de perceber a batida do próprio coração, na verdade, se tornou uma forma padrão de medir sua autoconsciência. Quanto melhor as pessoas são nisso, maiores são as suas ínsulas. A ínsula nos sintoniza não apenas aos nossos órgãos. Nossa própria noção de como estamos nos sentindo depende dela. Pessoas que ignoram as próprias emoções e também, de forma reveladora, como veremos, ignoram também as outras pessoas, elas se sentem. Tem uma atividade lenta da ínsula em comparação com a alta atividade encontrada em pessoas altamente sintonizadas com suas vidas emocionais internas. No extremo desse desligamento emocional estão as pessoas com alexitimia, que simplesmente não sabem o que sentem e não conseguem imaginar como outra pessoa pode estar se sentindo. Nossos sentimentos viscerais são mensagens da ínsula e dos outros circuitos ascendentes que simplificam as decisões da vida ao guiarem nossa atenção na direção de melhores opções. Quanto melhores somos em ler nossas mensagens, essas mensagens, melhor é a nossa intuição. Pense aquele incômodo que às vezes você sente quando desconfia que se esqueceu de alguma coisa importante justamente quando está saindo para uma longa viagem. Uma maratonista me contou
de uma vez que estava a caminho de uma corrida a 650 quilômetros de distância. Ela sentiu esse incômodo e ignorou. Mas enquanto se seguia na autoestrada, o incômodo ficava voltando, ia e voltava. Então ela se deu conta de que a estava incomodando. O que estava incomodando? Ela havia esquecido o tênis de corrida. Uma parada num shopping que estava prestes a fechar salvou o dia. Mas seus tênis novos, eram de uma marca diferente da que ela usava normalmente. E depois ela me contou: nunca fiquei tão machucada ao fazer uma corrida. Marcadores somáticos é o termo do neurocientista Antônio Damasio para as sensações do nosso corpo que nos dizem quando uma escolha parece certa ou errada. Esse circuito ascendente telegrafa suas conclusões através de nossas intuições, frequentemente muito antes que os circuitos descendentes cheguem a uma conclusão mais racional. A área pré-frontal ventromedial, parte-chave desse circuito, guia a nossa tomada de decisão quando encaramos as escolhas mais complexas da vida, como com quem nos casar ou se compramos ou não uma casa. Essas escolhas não podem ser feitas com base em uma análise fria e racional. Em vez disso, nos saímos melhor ao simular como seria escolher entre A ou B. Essas áreas do cérebro operam como este leme interno, que vai determinar para que lado a gente deve seguir. Há dois importantes fluxos de autoconsciência: o eu que constrói narrativas sobre o nosso passado e o nosso futuro, e o eu que nos traz para o presente imediato. O eu relacionado ao passado e ao futuro reúne o que veremos através do tempo. O eu do presente imediato, em absoluto contraste, existe apenas na experiência crua do aqui e agora. O eu do presente imediato, nossa mais íntima noção do nosso self, reflete a soma fragmentada das nossas imprecisões sensoriais, especialmente os estados do nosso corpo. Este eu é formado a partir do sistema do nosso cérebro responsável por mapear o corpo através da ínsula. Esses sinais internos são nossos lemes interiores que nos ajudam a monitorar níveis, desde viver uma vida de acordo com os nossos valores até nos lembrar de colocar nosso tênis para a corrida na bagagem. Uma artista veterana do Cirque du Soleil me contou que em suas rotinas cansativas, os artistas se esforçam pelo que ela chamou de prática perfeita, em que as leis da física e as regras da biomecânica se unem com o tempo, os ângulos e a velocidade, de modo que eles consigam ficar mais perfeitos por mais tempo, já que não se pode ser perfeito o tempo todo. E como o artista sabe que está se aproximando da perfeição? É uma sensação. Sabemos disso nas nossas articulações, antes de sabermos na nossa cabeça. Beleza? Próximo capítulo, vendo a nós mesmos como vemos, como os outros nos veem. Um abraço, deixa seu like e seu comentário, vamos compartilhar as ideias e vamos para frente.